beleza? Lendo a palavra bíblica, segundo capítulo de primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade de ficar conosco neste dia vindouro. Com tudo, te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bem, temos no capítulo 2, efetivamente, 20 versículos e diz o versículo 1 em diante. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia aos... Repetindo o versículo 7 que nos diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos para... 13º novamente. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que nos ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade e a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente entre vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram pelos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? 20º e último versículo do capítulo 2, a primeira
Tessalonicenses nos diz: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pois bem, por meio desses 20 versículos nos fala o segundo capítulo de Tessalonicenses acerca do proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. ênfase do versículo 1 até o 12, nos fala sobre o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações, versículo 13 até o 16, e nos fala sobre o interesse de Paulo pelos tessalonicenses. Interessante é a gente observar versículo a versículo. Interessante a gente buscar compreender o que ocorrera na época, o que podemos aproveitar de uma maneira espiritual e o que devemos transformar de espiritual na nossa vida prática. O proceder esteja sempre de maneira justa no nosso viver. E o maltrato ocorrido não justifica efetivamente uma conduta da mesma ordem e forma. Temos aqui no versículo 2: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Recebeu um maus tratos? Acha que foi injustiçado? Siga em frente e mantenha a sua fé. O seu propósito, você sabe qual é? Dedique-se a ele com afinco. Deus já abençoou a sua história. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem nos feito instrumento nessas vidas. Senhor, aproveita para pedir, continua a nos usar, Senhor, a mim, minha esposa, nosso bebê, que antes se nós consagramos ao Senhor, para que de um modo direto ou indireto possamos contribuir para o avançar da Tua Palavra, para que as pessoas acessem a Tua Palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a Tua vontade. Tua vontade, sim, é perfeita, justa, digna, agradável. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Continua a abençoar-nos, Senhor, com Teu amor, favor e poder. Te agradecemos por tudo. Em tudo dai graças, sobretudo pela oportunidade de mais um dia e pelas infinitas misericórdias que o Senhor já nos concedeu pela manhã. Que Deus, a partir do amanhã, que é hoje, esteja conosco mais e mais. Sucesso é o que desejo.